Seja bem-vindo ao episódio 15 da nossa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai continuar analisando o arco dos Cavaleiros de Ouro, que é aquele arco que acontece antes das 12 casas e que apresenta alguns dos Cavaleiros de Ouro. No último episódio a gente viu o começo da luta do Seiya contra o Aioria, e paramos justamente na parte em que o Seiya veste a armadura de ouro de Sagitário. Hoje a gente vai ver a conclusão dessa luta, inclusive com a chegada da Saori, em que vai ter aquele momento da conversão do Aioria, em que ele passa a crer que a Saori é a verdadeira Athena. E depois ele vai lá para o santuário para tirar algumas satisfações ali com o mestre e ele vai encontrar um outro Cavaleiro de Ouro. Antes da gente começar, eu peço para que você dê like no vídeo, se inscreva no canal, dê uma olhada lá na playlist Mangá de CDZ, onde a gente tem os episódios anteriores. Lembrando que a ideia é cobrir o mangá de Cavaleiros do Zodíaco inteiro e que já estamos quase chegando na saga das 12 casas. Bora aqui pro capítulo 27, onde a gente já tem o Seiya trajando a armadura de ouro de Sagitário. E um detalhe engraçado aqui do Seiya é que se você olhar para as pernas dele, você vai ver umas estrelinhas ali que são da calça do pijama que ele tava usando, né? Lembrando que ele tava no hospital dormindo, e aí o Aioria acordou ele. E aí, diferente do anime em que o cara veste a armadura, independente da roupa que ele tava, ele vai ficar com aquela roupa vermelha por baixo e tal. No caso do mangá, não, né? No caso do mangá, ele realmente tá com a roupa que ele estava por baixo, ele estava com um pijama, então ele tá lá todo imponente vestindo a sua armadura de ouro e com a calça de pijama, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Isso mostra um pouco do que é o Seiya, né? Por mais que neste momento o Seiya esteja trajando uma pomposa armadura de ouro, ele ainda mantém aquela coisa meio rústica, meio simplona, né, do Seiya, e isso é muito legal. A gente já começa esse capítulo com uma discussão interessante, né? Porque o Aioria fala que o Seiya, usando a armadura de Sagitário, estaria no mesmo nível que ele. E aí sempre vai vir aquela velha discussão, pô, de onde vem o poder? Vem da armadura? Vem do interior do próprio indivíduo? Então, assim, é uma discussão de sistemas de poderes que é interessante e que é pouco explorado pelo próprio Kurumada na obra, que não costuma dar detalhes de como que as coisas funcionam. Mas essa fala do Aioria costuma confundir algumas pessoas, né? Porque foi dito desde o primeiro capítulo que não é a armadura que dá o poder pro cavaleiro. A armadura seria como se fosse um catalisador, uma forma de facilitar com que o cavaleiro consiga elevar o seu cosmo, sem falar que é uma proteção a mais pro cavaleiro, especialmente quando a gente fala de armaduras de ouro, que são armaduras que não quebram. A gente vai ter poucas exceções, né, de momentos em que as armaduras de ouro quebram, mas de uma maneira geral, diferente das armaduras de bronze e de prata, elas não vão rachar por elas terem essa resistência muito acima das outras. Então, se a gente for pensar nessa fala do Aioria, a gente pode pensar que sim, né? A armadura de ouro, ela carrega consigo um poder, ela pode dar esse poder para o usuário, só que mais tarde o próprio Aioria vai dizer que somente aquele que é digno pode usar uma armadura de ouro, né? Então talvez essa fala do Aioria sobre eles estarem no mesmo nível não é simplesmente, agora que você está usando uma armadura de ouro, nós estamos no mesmo nível. E sim que o Seiya estar usando a armadura de ouro é uma forma de reconhecimento da armadura de que ele está apto a usá-la. Ou seja, que ele tem o poder suficiente para merecer utilizar a armadura de Sagitário. Então, como as armaduras têm esse elemento de ter uma vida própria, de escolher quem é o seu usuário, acaba ficando um pouco mais complexo essa coisa de simplesmente você veste a armadura e você fica super poderoso. Então acaba sendo uma mistura de muita coisa, né? Tem aquela coisa da armadura reconhecê-lo como um verdadeiro cavaleiro, tem aquela coisa do cavaleiro saber usar o cosmo e conseguir tirar da armadura todo o poder que ela pode oferecer. Então, por mais que a gente tenha esse comentário do Aioria, não é uma questão tão simples de simplesmente você vai lá, veste a armadura e fica overpower, né? E é importante destacar, né, que até agora o Aioria, ele não estava lutando com todas as suas forças, mas que agora que ele enxerga o Seiya como um adversário no seu nível, ele vai usar toda a sua força. Então, se você se lembrar no capítulo anterior, o Aioria tinha aquela coisa de, vou poupá-lo, eu vou te atacar com um dedo, o Seiya vai lá dar um soco, ele deixa o Seiya dar o soco, né, e aí o punho do Seiya fica parado aqui na face do Aioria.
Mas agora não, agora realmente o Ayoria o reconhece como um igual. Temos aqui o primeiro golpe que o Ayoria tenta acertar no Seiya e ele consegue desviar. A princípio me deu a impressão de que o Seiya desviou meio que no reflexo, e não necessariamente porque ele enxergou o golpe do Ayoria e de forma consciente desviou. E a gente vai ver como que isso vai evoluindo, né? Ele vai desviando no reflexo, aí depois ele consegue ver, e aí depois ele consegue ver e desviar, depois ele consegue ver, desviar e contra-atacar. Então essa dinâmica do Ayoria contra o Seiya vai se desenvolvendo não só nessa luta, mas também na luta dele lá na Casa de Leão mais pra frente. O Seiya vai lá, aplica o meteoro de Pégaso, que com certeza tá muito bufado por causa da armadura, e que consegue derrubar o Ayoria. Mas repare que a armadura do Ayoria não vai sofrer nenhum arranhão e que o Ayoria vai se levantar sem nenhum grande ferimento. Detalhe que o Seiya pensa que ele venceu o Ayoria, né? E pra ele é um sonho, né? Tipo assim, nossa, realizei um sonho de vencer um Cavaleiro de Ouro. Porque, diferente de um Cavaleiro de Prata, né? Que ele venceu e que ele não ficou tão surpreso de ser capaz de vencer um Cavaleiro de Prata, em relação aos Cavaleiros de Ouro a coisa muda. Realmente o Seiya não tem a menor perspectiva de vencer um Cavaleiro de Ouro, tanto que agora que ele acerta um golpe no Ayoria, ele mesmo ficou surpreso com a própria força. O Ayoria contra-ataca com o Cápsula do Poder, derrubando o Seiya, e aí ele lamenta, né, mais uma vez, pelo Seiya ter desertado do santuário, e que ele lamenta ter que matar o Seiya, porque ele reconhece o Seiya como um grande cavaleiro desde a época ali em que ele estava assistindo a luta do Seiya contra o Cassius, né, em que ele venceu e conseguiu o direito da armadura de Pegasus. E aí o Seiya questiona o Ayoria, né? Porque assim, pô, se você não concorda com as ordens do mestre de me matar, por que você tá obedecendo a ele? E aí o Ayoria, ele vai naquela linha, né, de que as ordens do mestre são absolutas, e ele usa como justificativa aquela coisa da nobreza, né, de que o mestre é um homem nobre, defensor do amor e da justiça, ele é o escolhido por Atena, né, para ser o seu porta-voz, e ele inclusive compara o grande mestre com um deus. Isso é muito interessante tematicamente, né? Porque Saga, ele almeja, né, ser um deus. Ele quer ser tão poderoso quanto Deus, né? Isso começa por um questionamento de que ele era super poderoso. Então por que ele tinha que servir a Atena, que era só um bebê frágil e fraco? Porque ele, todo poderoso, tinha que se submeter, né, aos deuses. Ele queria se tornar tão forte quanto os deuses, né? Isso, inclusive, fez com que ele governasse o santuário, trazendo essa imagem de que ele era como um deus e, portanto, a palavra dele era absoluta, como se fosse realmente a palavra de uma divindade. E aí, no momento em que ele vai dar mais um golpe no Seiya, alguém interrompe a luta. Mas antes da gente ver quem foi que interrompeu essa luta, a gente tem um momento em que vamos acompanhar um acontecimento lá no santuário. Então a gente tem aqui o vilarejo de Rodório, no santuário. Eu não tenho certeza se é o vilarejo em que a Seika passou a morar, né? Provavelmente é. Possivelmente também é aquele mesmo vilarejo em que acontece a luta do Albáfica de Peixes contra o Minos no Lost Canvas, né? Pensando que é um vilarejo ali próximo do santuário. Se não for esse, é algum outro vilarejo ali perto. Então temos aqui esse senhor, esse comerciante provavelmente, que está cantando a abertura de Cavaleiros do Zodíaco aqui em japonês. E que a gente acompanha um homem em seu leito de morte. Temos aqui ele na cama, né? A família dele lamentando, né, o estado em que ele está. E ele sente que a morte está chegando e que ele tem muito medo do inferno. E agora a gente tem um momento muito cristão de Saint Seiya, né? O cara no seu leito de morte, ele recebe a visita do mestre, né? Detalhe que o nome desse senhor que tá pra morrer é Quasimodo, que é o mesmo nome do Corcunda de Notre Dame. Eu achei curioso essa escolha, né? Mas basicamente o grande mestre vai visitá-lo e ele vai fazer um negócio parecido ali com uma extrema-unção, né? Pra fazer com que esse senhor, sei lá, se arrependa dos seus pecados e possa descansar em paz, né? E é engraçado que quando eu tava lendo pela primeira vez, eu achei que o mestre ia chegar e curar o cara, né? Tipo assim, pô, o cara tava doente, o mestre vai lá e cura ele, faz um milagre. Mas não, cara, a gente sabe que o Saga, ele não é um deus, né? E inclusive ele não está nem a serviço de deus nenhum. Então ele não conseguiria operar esse milagre e fazer o cara ficar bom.
Diferente de alguns outros personagens que vão conseguir fazer alguns milagres porque estão lutando por Athena, né, pela Athena verdadeira. No caso do Saga, ele não consegue fazer esse milagre e curar o cara, mas ele tem outros poderes, né? Por exemplo, o poder de ser uma autoridade religiosa, né? Então, por meio dessa imposição de autoridade, por meio das palavras de conforto, ele não vai impedir que o senhor morra, mas ele vai garantir que ele tem uma morte mais tranquila, né? Dizendo que ele estava perdoado ali dos seus pecados e que ele vai poder descansar em paz. E isso, assim, é muito cristão, tá? Porque a gente pensa muito em Cavaleiros do Zodíaco enquanto inspirado na cultura greco-romana, aquela coisa da mitologia grega e tal. Mas esse tipo de questão de pecado, de perdão, né? Especialmente esse perdão à beira da morte, é uma coisa muito cristã. E que essa figura do mestre do santuário muitas vezes é associado ao Papa, né? Como aquela autoridade religiosa. Inclusive usa até uma cruz no pescoço, que se eu não me engano foi censurada no anime. Então é super importante que a gente entenda essas referências cristãs no santuário para que a gente entenda um pouco como o santuário funciona, né? Inclusive entenda um pouco da história do Saga, porque a gente vai ver mais pra frente, né? A grande questão do Saga é com o perdão, porque ele vai lá, comete uma série de crimes, inclusive crimes contra a Athena. No final, ele acaba até se matando porque ele é incapaz de se perdoar das coisas que ele fez. E depois, na saga de Hades, quando ele volta, ele finalmente recebe o perdão de Atena. Então esse tema do perdão dos pecados é super importante para a história do Saga. Então esse momento em que você tem uma das primeiras cenas que o Saga aparece, ele fazendo essa extrema-unção, né? Ele perdoando os pecados desse homem, é muito interessante pro desenvolvimento do próprio Saga, porque o próprio Saga ele não acredita no perdão. Ele não perdoa o Cânon, ele não acredita que vai ser perdoado por Atena. Então já é uma forma de mostrar um pouco dessas contradições do personagem em relação a esse perdão cristão. E aí depois dessa intervenção do Saga, né, o senhor acaba morrendo, mas morrendo de uma forma muito mais tranquila e sem sofrimento. E as pessoas vão lá e agradecem ao mestre, né? Pô, seria melhor se tivesse curado o cara e ele não tivesse morrido, mas pô, pelo menos ele foi em paz. E aí, nesse momento, né, que eles estão voltando ali pro santuário, a gente acompanha um dos servos ali do Saga, que vai pensando, né, ali como que o mestre é respeitável, como que ele se doa de corpo e alma pelas pessoas, né, como que ele é um cara bondoso. E ele também faz essa comparação do mestre como se ele fosse um deus, né? Aquela coisa de ser benevolente, de ser bom, de amar as pessoas. Isso aqui, cara, me faz pensar que o Saga, ele substituiu o Xion ali por pelo menos 13 anos, e ele ainda se mantinha com essa imagem de que ele era bondoso, de que ele era um santo, né? Por mais que o Miro tenha dito que a popularidade do mestre estava caindo, tinha muito a ver com alguns escândalos ali, alguns desaparecimentos no santuário, mas que talvez a atuação política do Saga não fosse tão ruim assim. Né? A gente já viu algumas afirmações de que as pessoas pobres gostavam, né, muito do Saga, e que parte do povo ainda gostava muito dele, né? Difícil saber se era realmente por causa de uma manipulação ou se realmente ele tinha uma atuação política que favorecia essas pessoas. Mas que quando o assunto era poder, né? Quando o assunto era esconder os seus crimes, esconder a sua própria identidade, aí ele lançava a mão de qualquer artifício para poder se manter no poder, né? Então já mostra um personagem que tem algumas camadas, já mostra algum personagem que, por mais maquiavélico que seja, não era, né, o puro mal. Diferente do que era mostrado no anime, né? Porque lembrando que no anime tinha aquela coisa do Xion e o Mestre Ares, né? Então o Xion era bonzinho, aí quando o Xion morre, entra o Mestre Ares e o Mestre Ares começa a fazer um monte de atrocidades. Aqui não tem essa dualidade, tipo assim, ó, isso aqui é o Xion bondoso, esse aqui é o Saga malvado. Não, é tudo muito cinza, é tudo muito... É um cara que é bondoso, é um cara que faz boas ações, é um cara que tem um governo justo, mas que quando começa a entrar no assunto Aioros, quando começa a entrar no assunto Atena, quando começa a entrar em alguns assuntos mais espinhosos, a gente tem um mestre mão de ferro,
que vai lá e lança a mão de autoritarismo, que lança a mão de assassinato, lança a mão de uma série de artifícios para se perpetuar no poder. Então, voltando aqui ao santuário, o servo aqui do Saga diz que dentro de 1 hora ele vai ter a audiência dele com Athena, né, com essa suposta Athena, lembrando que todo mundo pensa que Athena está no santuário e que somente o mestre está autorizado a vê-la, né? E aí o Saga fala que ele só vai tomar um banho antes e finalmente temos a cena, né, do Saga tomando banho. É que no anime ele toma banho quase todo episódio, né, ele tá lá tomando banho. Aqui ele vai tomar banho só essa vez. E enquanto ele tá lá, ele acha engraçado esse negócio, né, dos caras achando que ele realmente vai ter uma audiência com Athena, que isso nunca acontece, mas ele finge que ele vai lá discutir temas importantes com essa divindade. E aí ele começa a falar sozinho. Falando tipo assim, você enganou eles direitinho. Ele, isso é culpa sua, culpa minha, não sei o quê. Aí ele começa nesse momento de conversar com o lado bom, conversar com o seu lado ruim. O que já mostra nessa dualidade do Saga e o quanto que ele é uma mente perturbada. E aí quando ele começa a gritar com ele mesmo, né, ele acaba chamando a atenção daquele servo, né, que tava esperando por ele do lado de fora. Mas antes ele tem um momento Mist aqui, né? Que é o momento que ele está nu e que ele fala que ele tem o corpo perfeito, que é a perfeição da criação divina, mostrando que assim como o Mist e assim como alguns outros Cavaleiros de Ouro, o Saga tem um ego gigantesco também. E aí, conforme eu falei, né, ele conversar com ele mesmo chamou a atenção do servo que estava do lado de fora, né? E ficou preocupado e acabou entrando, mesmo sem autorização. E viu não só o mestre sem roupa, né? Como viu o rosto do mestre. Detalhe que esse servo ele meio que não reconhece o mestre, né? Aí eu não sei se ele viu que não era o Xion, que era um outro cara, ou se o Saga, né, nesse momento, estava tão transfigurado, né, dentro ali do seu ódio, dentro da sua maldade, que o servo ele não reconheceu ele como sendo aquela figura serena, né, que ele sempre estava acostumado a ver. E aí o Saga vai lá e mata o cara, né? Não dá pra saber se esse cara realmente reconheceu ele como sendo o Saga de Gêmeos, aquele cavaleiro que sumiu há 13 anos e tal, mas que ele achou estranho, né? A face do Saga e que isso poderia dar algum problema pra ele, então ele decidiu apagar o cara. E pelo que o Miro disse nos capítulos anteriores, parece que isso estava sendo cada vez mais frequente. Volta e meia acontecia alguma coisa que alguns dos empregados ali do santuário estavam aparecendo mortos e ninguém explicava essas mortes, e esses escândalos aos poucos foram minando a popularidade do mestre. Agora a gente vai voltar lá pro Japão, em que a luta entre o Ayoria e o Seiya foi interrompida por ninguém menos que a Saori. E esse encontro entre o Ayoria e a Saori começa justamente com uma fala dela dizendo que não, o mestre não é um deus. E o Ayoria já repara o quanto que o cosmo da Saori é poderoso, e ela vai lá e revela que o mestre na verdade é um demônio. E o Ayoria, por mais que discorde e que ache isso um grande ultraje, ele percebe que o cosmo dessa menina é muito forte, e quando ela vai e revela que é a reencarnação de Athena, isso deixa o Ayoria em dúvida, porque ele tá vendo ali um cosmo tão grande, talvez até maior do que dos Cavaleiros de Ouro. E o Ayoria fica ainda mais tocado por essa versão da Saori quando ela vai lá e menciona o irmão dele, o Aioros, que na verdade não era um traidor, e sim o cavaleiro que foi leal a Athena até o último momento de sua vida. E é aí que começa esse conflito interno do Ayoria, né? Porque ele é leal ao santuário, ele acredita que Athena está no santuário, só que ele encontra uma traidora, ele encontra uma inimiga do santuário que se diz ser Athena, e no fundo ele quer acreditar nela, porque ela diz que seu irmão não era um traidor. Então ele precisa encontrar um jeito de provar que ela é Athena. Então ele sugere algo absurdo, ele sugere que ele vá atacá-la e que se ela for a verdadeira Athena, os golpes não vão afetá-la. E a Saori, sem medo, na maior naturalidade, falou assim, não, beleza, pode me atacar. E aí o Ayoria já começa a ficar meio em choque, né? Porque ele pediu o truque e a Saori pediu 6. E ela não dá o braço a torcer, ela fala assim, vamos, me ataca, e aí você vai ver que eu estou certa e que eu sou a verdadeira Athena. E como o Ayoria é um cara muito impulsivo, né, essa é uma das grandes características dele, ele vai lá, cede à provocação da Saori e ataca.
E aí a gente sabe que provavelmente o ataque não teria efeito, né? Porque a Saori de fato é Athena, mas a gente não vê essa prova, porque o Seiya aparece na frente e impede o ataque do Aioria. Então assim, por mais que a gente desconfie que realmente a Saori seja Athena, por mais que tenha essa questão dela ter um cosmo muito forte, a gente não viu a prova que ela é Athena. Porque o Seiya não deixou. O Seiya não vai deixar porque esse teste pra saber se a Saori é Athena ou não é um teste absurdo. Porra, você vai atacar uma adolescente com um golpe que pode matar um cavaleiro, imagina o que pode fazer com uma menina. E o Seiya não acha isso válido, não acha que tipo assim, mesmo que a Saori quis fazer esse teste, ela quis provar que ela é Athena, não é assim que se resolve as coisas. Você não vai atacar uma mulher, sabe? E aí ele tenta mostrar pro Aioria que ele ficou cego, né, em relação a isso, né? Porque o Aioria, ele ficou tão intrigado com esse negócio da Saori ser Athena, do irmão dele não ser o traidor, que ele ficou cego. Ele ficou obcecado pra descobrir se o que a Saori tava falando era verdade ou não. E olha que interessante, né? Nesse momento, o Seiya disse que ele viu a trajetória do Cápsula do Poder. Ou seja, você lembra que a primeira vez ele meio que desviou do ataque no reflexo? Agora não, agora ele conseguiu ver a trajetória do golpe e conseguiu entrar na frente para salvar Saori. E o Aioria fica muito impressionado, porque isso quer dizer que o Seiya conseguiu ver e também se mover na velocidade da luz, que é algo que só os Cavaleiros de Ouro conseguem fazer, e que nesse momento, atrás do Seiya, ele vê uma imagem, que é ninguém menos que o seu irmão Aioros de Sagitário. Então a alma de seu irmão, né, que estava dentro da armadura de Sagitário, se manifesta e não deixa de dar aquele puxão de orelha no irmão mais novo, né? Falando que ele é uma vergonha porque ele não consegue diferenciar o que é o bem e o mal e que ele está levantando o punho contra a própria Athena. Isso é um tema muito recorrente em Cavaleiros do Zodíaco. Essa coisa do discernimento do que é o bem e o que é o mal, né? Porque a ideia é que os Cavaleiros de Athena, eles lutam por Athena porque Athena defende o amor e a justiça na Terra. Então Athena meio que se torna um símbolo. E esse símbolo foi apropriado pelo Saga. Então ele coloca essa coisa de que você precisa lutar pelo santuário, porque o santuário é onde está Athena. Só que ele deixa de lado os valores fundamentais dos cavaleiros, que é o amor, que é a justiça, que é a bondade. E o Kurumada trabalha esse tema, né, do quanto que a gente tem que ir para além do símbolo, a gente tem que ir para além da instituição religiosa, a gente tem que ir além dos costumes da tradição religiosa, a gente tem que ir no cerne da religião, a gente tem que ir no grande objetivo da religião, que é o amor, que é a virtude, que é a bondade. E que a gente tem que ser bom, a gente tem que lutar pela justiça, mesmo que a justiça não esteja no templo, mesmo que a justiça não esteja no santuário, mesmo que a justiça não esteja ao lado da instituição religiosa, e que a gente precisa ter o senso crítico, a gente precisa ter o discernimento para saber o que é a bondade e o que é a maldade, independente dessas instituições, porque essas instituições podem ser corrompidas, como o santuário foi. E essa é a grande mensagem de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é muito mais sobre religião do que simplesmente sobre esforço, amizade, etc, né? É claro que esses temas são super importantes para a obra, mas não é só isso. Tanto que o que vai mover essa luta, que é uma luta tão importante para a obra, não é a amizade, não é o esforço. O Seiya, você vai ver aqui que o Seiya ele vai conseguir devolver o ataque do Aioria para ele. Isso não acontece porque o Seiya se esforçou muito, treinou muito, ou por causa do poder da amizade. Não, cara, isso aqui é realmente uma questão de fé, uma questão quase religiosa, né? De você crer em alguma coisa, de você defender o que você acredita e de você não esquecer o que realmente importa, que não é um símbolo, que não é uma instituição, mas sim o amor, a justiça, né? Defender aqueles que mais precisam, independente do que diz a lei, do que diz a tradição, do que diz as instituições. E aí quando o Seiya devolve o relâmpago de plasma, é quase que um castigo do Aioros pro seu irmão mais novo, que é tão teimoso. E o Aioria sente isso, né? Ele declara pro Seiya que ele perdeu a luta, mas não que ele perdeu pro Seiya, ele perdeu pro Aioros, que se manifestou na armadura de Sagitário e que usou o Seiya como um instrumento para poder ensinar uma lição pro seu irmão caçula. E nesse momento ele até se emociona, né? Ele derrama lágrimas ao perceber que, cara,
o irmão dele não era um traidor. Né? Tudo isso que disseram pra ele durante tanto tempo, ele cresceu ouvindo que o irmão dele era um traidor e que ele poderia ser um traidor em potencial, porque ele tinha o mesmo sangue que o Aiorus. Mas agora ele tira esse peso das costas, ele tira o peso de ser o irmão do traidor, porque na verdade o Aiorus estava certo. Na verdade o Aiorus era o único que estava realmente lutando por Athena, só que junto desse alívio também vai vir uma culpa, porque ele percebeu que ele estava do lado errado. Ele vai querer consertar isso. E nesse momento a armadura deixa o corpo do Seiya e o Aioria diz que na verdade a armadura não escolheu o Seiya como sendo o seu novo usuário, né? Não é que o Aiorus foi lá e deu a armadura de Sagitário pro Seiya, ele meio que emprestou, né? Como eu disse, o Aiorus ele usou o Seiya como um instrumento para que ele pudesse passar uma mensagem pro Aioria. Então o Seiya ainda não vai se tornar esse Cavaleiro de Ouro. Talvez nunca se torne, né? Na verdade, na obra, né? Nunca se tornou de fato o Cavaleiro de Ouro. E isso frustra muita gente, né? Porque a galera que gosta do power scaling, que gosta de ver o protagonista ficando cada vez mais forte, subindo de patente, as pessoas elas ficam muito frustradas com Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque o Seiya começa como Cavaleiro de Bronze e continua Cavaleiro de Bronze até o fim, né? Por mais que a armadura dele vai crescendo, ele usa até uma armadura divina depois, mas ele não vai subir de patente, vai virar Cavaleiro de Ouro. Não é esse a questão, não é isso que o Kurumada quis contar pra gente. Ele quis contar a história dos Cavaleiros de Bronze e não de como os Cavaleiros de Bronze se tornaram Cavaleiros de Ouro. Só que pra essa galera que tá acostumada com Naruto, com One Piece, que tem esse negócio de eu quero ser super poderoso, eu quero ser Hokage, eu quero ser Rei dos Piratas, que é legal e funciona para suas respectivas obras, em Cavaleiros do Zodíaco é diferente, não tem essa ambição. O Seiya não é tipo assim, nossa, o Seiya quer se tornar o mestre do santuário, o Seiya quer se tornar Cavaleiro de Ouro. Não, o que o Seiya luta é algo que vai além disso, né? A princípio, aquela coisa dele querer buscar a irmã dele e tal, mas depois vai se tornar algo além disso, né? Que é aquela coisa de realmente proteger os valores dos cavaleiros, que vai muito além de um desejo pessoal de ser o mais forte. E o Aioria deixa claro que a armadura só protegeu o Seiya porque ele estava lutando pela justiça, e o Aiorus reconheceu isso nele. E é nesse momento que o Seiya lembra, né, de quando a armadura protegeu ele na luta contra o Ikki, que era um momento em que ele também estava lutando pela justiça. E o Aioria ainda alerta que se um dia o Seiya lutar contra a justiça, né, a armadura irá abandoná-lo. E isso já é uma forma de mostrar que, olha, quando os Cavaleiros de Ouro lutam por motivações próprias, ouviu Máscara da Morte, ele corre o risco de perder a sua armadura, né? É o que vai acontecer na Casa de Câncer. E olha só o que eu falei, né? Nesse momento o Aioria ele se curva a Athena, pede perdão a ela, e diz que ele vai oferecer a própria vida como penitência. Olha só como que ele está se sentindo culpado por ter lutado contra a Athena durante todos esses anos. Só que aí a Athena vai lá e faz o quê? Perdoa o Aioria. Coisa que o Saga mais pra frente não vai entender e não vai aceitar o perdão de Athena, né? Porque o Saga ele tem essa dificuldade de entender o que é o perdão em relação ao Cânon, em relação a ele com a Athena, e que ele só vai entender isso lá na Saga de Hades. O Aioria ele tem esse momento aqui em que ele é perdoado por Athena e que ela diz que ela não quer que ele morra e que ela quer que ele lute ao lado dela agora também. Então tem a ver com essa questão da conversão, né? O perdão, agora ele vai lutar ao lado de Athena e que ele vai renascer como um novo homem, como um novo Cavaleiro de Ouro, né? E agora a gente tem um diálogo da Saori com Seiya que é um dos poucos momentos que a gente tem um desenvolvimento de personagem da Saori. Então é uma cena que tem que ser muito valorizada, porque ela é bem rara, viu? A Saori pergunta se o Seiya vai lutar por ela, e ela mostra, cara, que ela sente um pouco de culpa, né, por tudo o que aconteceu. Ela entende que os Cavaleiros de Bronze odeiam ela com muita razão, e que ela pede para que o Seiya não tenha rancor do Mitsumasa. E agora eu vou te falar que essa cena é bem ruim, tá? Basicamente a Saori fala que por mais que o Mitsumasa tenha feito um monte de atrocidades, ele só fez isso porque era o destino dele, que era o que estava escrito nas estrelas, e que no fundo era o destino do Seiya ir pra Grécia e pegar a armadura de Pegasus, era o destino do Ikki ir pra Ilha da Rainha da Morte, e que era o destino do Mitsumasa colocar os filhos pra buscarem as armaduras e tal. E aí temos esse flashback horroroso do Mitsumasa falando: ai meu Deus,
eu estava lá de férias e recebi de um desconhecido essa criança, essa armadura de ouro e essa missão de salvar o mundo. Logo eu, que tenho 100 filhos para cuidar. E sim, ele já tinha os 100 filhos antes de conhecer o Aiorus. Então, tipo assim, não é que ele recebeu a missão do Aiorus e aí ele foi lá, teve 100 filhos pra maximizar as suas chances de que alguns desses filhos se tornem cavaleiros. Não, ele já tinha os 100 filhos. E aí ele vem com esse migué de, ai, eu tenho 100 filhos pra criar, como que eu vou? Mano, ele não criava os filhos, mano. Ele não criava os filhos. De onde é que tá as mães desses filhos, cara? Ele teve filhos em vários países diferentes. Ele não cuidava dessas crianças. E aí ele veio com esse migué de, ai, eu sou um pai de família. E aí, mano, ele mete uma referência ao Abraão, cara. Trazendo mais uma vez referências bíblicas, referências hebraico-cristãs em Cavaleiros do Zodíaco. Ai, será que eu vou ter que fazer igual a Abraão e sacrificar meus próprios filhos para que eles se tornem cavaleiros? E aí ele fala, ai, coitado de mim, porque se eu fizer isso, meus filhos vão me odiar e vou ser visto como se eu fosse o próprio diabo por eles, mas ainda assim eu aceito fazer esse sacrifício e não sei o que. Então, tipo assim, é um monólogo, cara, eu não sei se na época era algo bem aceito, sei lá, mas tipo assim, ler isso hoje em dia é muito vergonha alheia, cara. É um puta de um cara bilionário e irresponsável pra caralho, que teve centenas de filhos com várias mulheres do mundo todo e que abandonou esses filhos, abandonou essas mulheres. A gente não sabe se essas mulheres estão vivas, se estão mortas, se o Mitsumasa tirou os filhos dessas mães. O cara foi lá, fez uma série de atrocidades. Aí você pode argumentar que ele fez essas atrocidades porque era o destino dele, que ele precisava que os filhos se tornassem cavaleiros. Beleza, só que ele já tinha os 100 filhos antes disso. Antes disso ele já era um puta pai de merda, tá ligado? E depois ele conseguiu ser ainda pior, né? Mandando os moleques por orfanato, mandando eles pra buscar armadura. E ainda se vitimiza, ainda fala, ai, coitado de mim, ai, eu ter que aceitar essa missão tão importante. É um negócio, assim, inacreditável, né? E a Saori pedir que, ai, por favor, perdoe o meu avô e não sei o que. Cara, com certeza isso é um ponto fraco em Cavaleiros do Zodíaco pra mim, assim. Eu acho que o Mitsumasa é um personagem mais merdeiro, assim, da obra. É um personagem que traz muitos problemas pra obra, é um personagem que deixa a história mais confusa, é um personagem que não agrega em nada na obra, assim. Se você pudesse me perguntar, porra, você pode excluir um personagem da obra, com certeza escolheria o Mitsumasa, cara. E especialmente nessa cena em que ele vai lá e fala e quanto ele é importante, que ele que vai salvar o mundo e que como ele é um coitado por ter que fazer esse grande sacrifício com os próprios filhos. É muito patético, cara. Desculpa o desabafo, mas assim, eu fico feliz que a partir de agora o Mitsumasa não vai ser tão importante pra obra. Inclusive, a Saori pede, né, por favor, pare de falar mal do Mitsumasa. E assim, como a gente sabe que ninguém vai falar bem do Mitsumasa, então se você parar de falar mal do Mitsumasa, você simplesmente para de falar do Mitsumasa. Então, ele praticamente nunca mais vai aparecer, nunca mais vão falar muito dele, ele não vai ser mais importante. Graças a Deus, porque é um personagem que já deu, já fez um monte de merda e que tomara que caia no esquecimento daqui pra frente. Mas antes, é claro que a Saori vai lá e fala que não, ele não fez isso por egoísmo, igual vocês pensam. Foi tudo pelo bem da humanidade e tal. Que a gente sabe que não, cara. Não foi, cara. Não foi. Beleza, ele cumpriu essa missão dada pelo Aiorus e tal, mas não é porque o cara era super altruísta, porque se ele não tivesse essa missão, ele não teria cuidado dos filhos. Cara, eu não vou engolir isso. Eu sei que a Saori engoliu porque ela tem ali uma afeição ao avô e tal, mas é muito triste esse diálogo. E é nesse momento que a Saori fala que ela vai até o santuário pra confrontar o mestre. E o Seiya, que não quer ir, né? E que ele sabe que os outros companheiros dele também não vão. Ele fala assim, uai, mas você vai sozinha? Aí ela assim, ó, eu até queria que vocês fossem comigo e tal, mas já que vocês não vão, eu vou sozinha mesmo. E é aí que a gente vê um desenvolvimento da Saori, né? Por mais que a gente tive essa cena horrorosa dela falando do avô dela, agora a gente vê um pouco da Saori, a gente vê um momento que ela é corajosa, um momento em que ela é inspiradora, um momento em que ela é Atena de verdade, né? Que são momentos raros na obra, mas que aqui ela está mostrando, né, pra que ela veio. E justificando um pouco o quanto que é uma personagem importante na obra. Então, nesse momento em que ela fala que ela vai até o santuário e ela vai mesmo se ela for sozinha, que ela não tem medo de morrer, é o momento em que ela vai inspirar o Seiya, né? E aí o Seiya vai começar a cogitar ir com ela, vai começar a cogitar lutar por ela.
Então, assim, é uma cena rápida, não é um desenvolvimento super complexo, mas já é alguma coisa, né? Já estamos falando de uma Saori mais madura, já estamos falando de uma Saori que começa a aceitar as suas responsabilidades como Athena. Lembrando que não só o Seiya, como todos os outros Cavaleiros de Bronze, eles estavam seguindo a vida deles. O Shun foi atrás do Ikki, o Shiryu estava lá na China com a Shunrei, o Yoga voltou lá para a Sibéria para ver a mãe dele novamente. Eles realmente tinham se dispersado. E a Saori, nesse momento, ela vai lá e tenta uni-los novamente, né? E esse é um grande mérito da personagem da Saori e também vai ser um grande mérito do Seiya, porque o Seiya vai ser fundamental para unir os cavaleiros novamente. E no próximo capítulo, que a gente vai analisar na semana que vem, né? Eu vou mostrar um pouco sobre esse desenvolvimento com o Shiryu, com o Yoga, um pouquinho desse desenvolvimento com o Shun, né, que vai ser muito mal feito, e do quanto que a gente vai ver a Saori sendo uma personagem importante finalmente. Né? Finalmente, o desenvolvimento dela foi feito às pressas, foi feito meio que de última hora, poderia ter sido feito muito antes. O anime fez um trabalho legal de desenvolver a Saori um pouco naquelas temporadas fillers entre a saga dos Cavaleiros Negros e a saga dos Cavaleiros de Prata, mas que, né, antes tarde do que nunca, a gente ter a Saori como uma personagem interessante. Ela vai ter seus momentos na saga das 12 Casas, ela vai ter um grande momento ali na saga de Hades, mas ela infelizmente é uma personagem muito inconstante. Em vários momentos ela não vai fazer nada, em vários momentos ela vai ser insuportável, em vários momentos ela vai ser sem personalidade, mas volta e meia ela vai ter grandes momentos. Ela teve um grande momento aqui, em que ela teve coragem de enfrentar o Ayori e de falar assim, ah, beleza, você quer uma prova? Então me ataca. E isso é muito foda, tá? Isso é muito foda. E isso é muito saudável pra história. Então, assim, o capítulo até continua, tá? O capítulo continuaria com o retorno do Ayora pro santuário, mas eu acho melhor a gente deixar ele para a semana que vem, em que a gente vai ver o retorno do Ayora, a luta do Ayora contra o Shaka, o Máscara da Morte sendo enviado lá para os 5 Picos Antigos para matar o Cavaleiro de Libra. Quem será que é o Cavaleiro de Libra, né? E a gente vai ter também o desenvolvimento do Yoga sendo atacado por alguém misterioso lá na Sibéria. O Shun vai ter um desenvolvimentinho também, sendo atacado ali pela Juni. E a gente vai ver todos esses preparativos para o grande arco das 12 casas. Então, se você está ansioso assim como eu para chegarmos lá, não esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal dos Manuscribas e semana que vem temos a continuação dessa história que está ficando cada vez mais interessante. Até lá!